como ter segurança, como ter previsibilidade nos mais variados cenários clínicos? Durante muito tempo, quando eu trabalhava com prótese em parceria com laboratórios, qual era o meu método de avaliação da cor? Eu olhava a cor, né, de uma forma aleatória, pegava uma escala de cor, colocava próxima dos dentes e selecionava A1, A2, A3, C1 e mandava para o laboratório. Quero um dente numa cor A2. E não era incomum o trabalho voltar do laboratório e, de repente, não era o A2 que eu tinha pedido. E eu ligava para o laboratório: olha, te pedi um dente A2 e não veio A2. E o laboratório: não, sim, foi um dente A2, do jeito que você pediu. Eu falei: não, isso aqui não é A2. E ficava aquela briga, aquele jogo de empurra, né? E por que acontecia isso? Porque eu não entendia, e o laboratório também talvez não entendia ou não sabia comunicar comigo, um ponto fundamental, que ia muito além do matiz ou do croma, né? Eu escolher o matiz A, escolher o croma 2, muitas vezes não era suficiente. Por quê? Porque na construção de uma restauração cerâmica, seja ela metalocerâmica, seja ela estratificada sob zircônia, ou seja ela uma coroa monolítica, feita com uma cerâmica, né, pura, né, total, uma cerâmica translúcida, o fator primordial, o fator fundamental que nós precisamos compreender em avaliação de cor se chama translucidez e opacidade. A partir do momento que eu consigo programar o meu cérebro para não enxergar matiz, para não dar tanta importância ao croma no momento da seleção do meu material cerâmico, eu vou aumentar as minhas chances de sucesso. Eu posso fazer um paralelo, onde o que é mais translúcido representaria o esmalte, o que é mais opaco representaria a dentina. Então, dentro de uma escala que varia de transparência até opacidade, né, uma transparência total a uma opacidade total, nesse caminho eu tenho os níveis de translucidez. Entendendo isso, essas variações, essas gradações que eu tenho do mais translúcido até o mais opaco, eu vou passar a enxergar o meu bloco cerâmico não de acordo com o matiz, que é muitas vezes a forma como ele se apresenta. Por exemplo, eu tenho um bloco A1, o bloco A2, o bloco A3, só que ao invés de dar atenção ao matiz e ao croma que vem estampados lá, né, na venda do meu material cerâmico pelas empresas, eu vou entender e vou dar mais importância aos níveis de translucidez. Ou seja, se você errar a seleção do seu bloco no que diz respeito à translucidez e opacidade, isso aí vai ser claramente percebido. Se eu olho essa foto, que é de uma paciente jovem, essa foto foi feita previamente a um clareamento dental, era um tratamento estético que estava sendo feito, e olhando por essa foto, a tendência, vamos imaginar que eu não fosse fazer o clareamento desse caso, e eu tivesse que escolher a cor para fazer 2 restaurações de resina nos incisivos laterais. Essa imagem em colorido, ela me mostra o quê? Que eu tenho um matiz muito próximo do A2. Porém, se eu estiver fazendo a seleção de um material cerâmico para esse caso, ou propriamente até de uma resina, eu não devo focar no matiz. Por que eu não devo focar no matiz? Porque mais importante para mim é entender a luminosidade. Então, o que eu faço? A partir dessa fotografia, onde eu utilizo 4 cores, que variam ali do BL3 até o A2, né, que foi uma escala de referência, eu busquei uma que era
próxima do que eu imaginava e busquei alguns tons abaixo, porque exatamente eu estava lidando com o dente jovem. E o dente jovem, ele tem uma característica muito marcante, que a maioria dos dentes jovens são dentes com mais alto valor. E aí eu preciso entender um ponto que é importante, que os dentes jovens, apesar de terem uma camada mais espessa de esmalte, eles têm mais alto valor. Falex, isso aí estou começando a confundir. Você falou que um bloco que tem uma camada de esmalte maior, ele é mais translúcido e mais baixo valor. Sim, eu falei. E agora você me fala que o dente natural jovem tem mais esmalte, mas ele tem alto valor? Essa informação não está casando. Aí vale um entendimento a mais, que o esmalte natural se comporta de uma forma, o material restaurador se comporta de outra maneira. Então, muitas vezes, a gente precisa entender a maneira como o dente se apresenta, e o fato dele ter uma camada maior de esmalte e ter alto valor é exatamente devido às propriedades ópticas do dente. Tem muito a ver com fluorescência, com opalescência. E aí a gente precisa, em um caso como esse, buscar um material que devolva para a gente, ou que preserve para a gente esse alto valor com naturalidade. E aí, no momento de selecionar o material cerâmico, é o que eu comentei. Nós precisamos entender as propriedades ópticas do dente natural e dos materiais restauradores que nós vamos trabalhar, que vai ser tema de uma outra aula. Mas a gente precisa, nesse momento, já começar a criar essa linha de raciocínio. E quando eu pego essa foto em colorido, que é de um dente natural, de uma paciente jovem, que aparentemente seria A2, quando eu pego essa mesma foto e simplesmente converto essa foto em preto e branco, e eu avalio o grau de luminosidade desse dente, o que eu percebo? Que esse dente, comparado com a escala, ele é mais branco do que o A2. Ou seja, se eu for buscar uma informação de compatibilidade de valor, esse dente ele se apresenta muito mais próximo de um BL3 ou BL4 em relação ao valor do que propriamente ao A2. Ou seja, você realmente não deve focar no matiz para selecionar o seu material cerâmico. Então, qual informação esse caso me dá? Que eu preciso ter um material restaurador que seja de alto valor para utilizar nessa restauração. Numa situação como essa, se eu pensasse que eu estou lidando com dente jovem, que o dente jovem tem muito esmalte, então eu vou usar um material HT, eu certamente teria um péssimo resultado. Então, se eu pensar em reproduzir essas características que são de alto valor de um dente jovem, eu preciso buscar um material cerâmico que tenha alto valor e que tenha características mais compatíveis em relação às propriedades ópticas quando comparado com o dente natural. E nesse aspecto, a cerâmica feldspática ela é espetacular. E se eu penso em uma cerâmica feldspática para reabilitar esse caso, o que eu selecionaria? Eu selecionaria uma cerâmica feldspática mais voltada para o A2 ou uma cerâmica feldspática mais voltada para o BL3? Se eu for analisar da maneira convencional, eu poderia escolher um A2 e quando eu colocar isso no dente, ela teria um valor muito baixo. E aí é um erro muito comum. Então, nesse caso, mesmo eu tendo um matiz A, um croma 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar o meu material cerâmico baseado no valor. Nesse caso, o indicado seria selecionar um material cerâmico mais voltado para o BL3. Porque o BL3 significa para mim o valor. Nesse caso, na verdade, ele seria um guia para eu escolher o meu bloco. Eu iria para o BL3 para escolher o material cerâmico e no momento de adequar matiz e croma com a maquiagem,
eu consigo chegar nesse resultado. Então, seguindo com a nossa linha de raciocínio, é preciso que eu foque no valor e, para fazer a seleção do meu material cerâmico, e foque no croma e no matiz no momento de fazer a minha maquiagem. Eu faço uma alteração de brilho e contraste, ou seja, eu pego a foto colorida inicial, diminuo o brilho para ela ficar mais escura e aumento o contraste. Quando eu faço essa alteração na fotografia, eu consigo enxergar as caracterizações internas do dente, para que no momento da maquiagem eu entenda como são os efeitos de translucidez, as características que estão presentes nesse dente, para reproduzi-las através da maquiagem dental.